Um outro livro, esse aqui, ó, bem fininho, mas considero essencial, A Literatura em Perigo, do Todorov, que vai fazer principalmente uma crítica à forma como a crítica literária age no dia de hoje, a academia age, e incapaz de perceber os três grandes defeitos da literatura moderna, que ele aponta como formalismo, o privilégio da forma sobre o próprio significado da obra, o niilismo, né, uma atitude de relativista, de que não tem valores, os valores estão desvirtuados, está usando uma literatura que não mostra realmente o que é ser o humano, e o solipsismo, a capacidade de certos autores de só enxergar o mundo a partir dos seus próprios olhos, não consegue se ver na posição de outros. Então o Todorov também é um pequeno grande livro. Outro livro que eu não lembro se tem uma tradução no Brasil é o The Liberal Imagination, do Lionel Trilling. Esse é um dos livros mais influentes de crítica literária já escritos no mundo. Ele escreveu ali mais ou menos ali por 1950 e ele influenciou a forma como a crítica foi feita a partir dali. Ele analisou as grandes obras, principalmente americanas, mas algumas de fora, principalmente numa crítica no que tem de positivo e negativo o liberalismo norte-americano. Então esse liberalismo entendido como a mente liberal, não só a crença na liberdade do homem, mas também uma crença que a racionalidade, o progresso, né, o livre mercado, tudo isso que caracteriza o movimento liberal americano, que seria também um movimento, na visão brasileira, seria algo como de esquerda. E por fim, vamos falar de alguns críticos aqui que tentam, na verdade, dar, a partir de alguns insights, abordar a literatura e o significado dela. Então esse livro aqui, é até difícil falar o nome do autor, mas é o William Deresiewicz, nome complicadíssimo. Caiu na minha mão quase por acaso, não tem no Brasil. Então isso aqui é para quem é, primeiro, aficionado na Jane Austen. Mas mesmo que você nunca tenha lido Jane Austen, eu recomendo esse livro. Porque ele faz um negócio muito interessante. O subtítulo diz: Como 6 novelas me ensinaram sobre amor, amizade e as coisas que realmente importam. Então o William, ele era estudante de literatura e ele faz um paralelo com a vida dele com os livros da Jane Austen, que ele foi obrigado a ler, ele não queria ler, foi obrigado a ler no programa de literatura, e percebeu que conseguia entender melhor a vida dele a partir de insights desse livro. Então, mesmo que você não tenha lido a Jane Austen, vale a pena para ver a influência da literatura e como ela nos faz entender nós mesmos. Outro livro assim que pretende ter uma chave para a literatura é o livro do René Girard, o Mentira Romântica e Verdade Romancesca. Então ele faz aqui um contraponto entre as histórias românticas, que ele considera como mentirosas, e as histórias romanescas, que ele considera como verdadeiras. A mentira romântica, a história romântica, é aquela de A se apaixonou por B e B se apaixonou por A. É uma história romântica. Só que ele diz que isso é uma mentira, isso não acontece. O que em geral acontece é um triângulo do desejo. Então A se interessa por B porque C está interessado por B. E A, de alguma forma, se espelha, admira C. Então é essa complexa relação que vai definir a literatura, a grande literatura ocidental. Outro livro que eu considero interessantíssimo, acabei de reler, né, pela segunda vez, é o The Great Code, do crítico canadense Norton Fry. Ele mostra nesse livro como a literatura ocidental, toda ela é um espelho dos esquemas que já existem na Bíblia. Então ele faz uma relação interessantíssima entre a Bíblia e a literatura. E mostra que de alguma forma ou de outra, os símbolos bíblicos aparecem na literatura. Então é um livro imperdível. E para terminar, um livro assim que eu considero uma delícia, esse livrinho aqui do Chesterton, O Tempero da Vida e Outros Ensaios, que são basicamente ensaios sobre a literatura, né, sobre livros, etc. E aqui ele tem insights completamente fora da caixa. Tem um ensaio aqui que ele analisa o livro Macbeth do Shakespeare, a peça, e ele mostra que, na verdade, Macbeth é sobre a relação de um casamento entre um homem e uma mulher. Fantástico o que ele faz aqui. Coisa de gênio. Para quem quer ver assim, uma coisa diferente que ninguém tenha percebido, o caminho é o Chester. 12 dicas de críticos literários para não só você entender a literatura, entender a mensagem dos grandes livros, como entender como esses críticos pensam, né, para educar a sua própria leitura, como também para ter dicas de livros, dicas do que ler.
Então muitos desses livros aqui, desses autores, são meus gurus, que me pegam pela mão e me levam nas grandes obras, e eu tenho uma imensa gratidão com todos eles.